Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus, amém? Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui na igreja, o pessoal que está em casa. Pastor Neilson chega aqui hoje, para nós é domingo. Eu não sei que dia você vai estar assistindo a nossa programação, mas olha, eu tenho certeza, Deus tem algo muito forte para falar com a gente. Amém, pessoal? Eu falo que toda vez que a gente para ouvir a palavra, a gente aprende. Ninguém sabe demais ou sabe tudo. Todos os dias Deus quer ensinar algo novo para a gente, amém? Só que muitas vezes o homem não quer parar para ouvir, não quer aprender, e ele acaba perdendo. O meu povo foi destruído porque faltou o quê? Então é importante parar para ouvir. Então nós vamos agora ouvir a palavra, depois nós vamos adorar a Deus. Para quem está em casa, nós estamos vivendo um propósito aqui na igreja, unção para reinar. A Bíblia diz que Jesus nos fez para Deus reis e o quê? A gente não pode viver uma posição inferior, né? Deus chamou você para ser rei, você não pode viver diferente disso. Então todos os domingos a gente está aprendendo um segredo para reinar. Hoje para nós é dia 22, hoje eu vou falar do sexto segredo. Sabe qual é o sexto segredo? Olha no monitor, eu vou colocar o tema da mensagem, para você já se familiarizar. Vamos ler bem alto? Ouvir a Deus, e não somente. Aí alguém pode dizer, pastor, mas ouvir e escutar é a mesma coisa. É a mesma coisa? Não. Ouvir é mais do que escutar. Você escuta, você falou, você escutou. Só que ouvir é atender. Olha o que é ouvir, a definição de ouvir, só para você entender. Definição de ouvir. Vamos ler bem alto? Dar atenção, atender. Irmão, muita gente escuta Deus, mas ele não atende o que Deus fala. Porque ouvir é você dar atenção. Deus falou algo, imediatamente você muda o que você está fazendo. Se você está fazendo alguma coisa errada, se você ouviu a Deus, você vai o quê? Você vai deixar. Agora, se você só escutou, você insiste no erro, você continua do mesmo jeito, só que lá na frente, o final não vai ser bom não. Vai ser bom, pessoal? Não vai. Olha o que a Bíblia fala no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 28. Eu vou ler a versão atualizada, mas vocês podem ler na versão que você tem aí. Então, existe diferença entre ouvir a Deus e escutar. Muita gente escuta a Deus, ele escuta a palavra. Tem gente que acha a palavra bonita, ele gosta, né, de escutar a mensagem, mas ele não ouve, porque ele continua do mesmo jeito, continua agindo da mesma maneira, e isso não pode, pessoal. Olha o que Jesus falou no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Ele diz assim, Jesus falando, ele respondeu, sim, mas ainda... mais o que? Abençoados. Olha no monitor, vamos ler essa versão juntos. Ele respondeu sim, mais ainda, mais abençoados são todos aqueles que o que? A palavra e a põem o que? Em prática. Olha para o pastor, ser abençoado já é bom. Jesus falou que você vai ser mais abençoado. Imagina, abençoado já está bom, sim ou não? Imagina você ser mais abençoado ainda, ou seja, Deus quer fazer muito mais. Só que Jesus deixou bem claro, quem ouve e pratica. Não é só escutar a mensagem, é ouvir, é dar atenção. É você ouvir a mensagem, como eu falei, você ouviu, na hora Deus mostrou que alguma coisa na sua vida não está bom, você tem que mudar, você ouve a Deus. Você não quer saber de mais nada. Você, não, Deus falou comigo e aquilo que o meu Senhor falou é o que eu vou o quê, pessoal? Fazer. Irmão, quantas pessoas a vida já era para ter sido mudada já faz tempo. Por que a vida de uma pessoa não muda? Porque não é só escutar a mensagem, é ouvir a mensagem. É dar atenção ao que a palavra fala. Quando a pessoa ela dá atenção, ela atende o que Deus fala pela palavra, as coisas vão começar a mudar. Hoje a gente vê muita gente, estou indo na igreja, mas não muda. Mas aí você tem que ver, você ouve ou você escuta a mensagem? Porque quem escuta esquece, irmão.
Tem gente que, se eu terminar o culto, perguntar o que eu preguei, pastor, não lembro. Você vê que ele não ouviu, ele apenas o quê? Ele foi educado, ele olha para o pastor, ele balança a cabeça, aparentemente ele está, mas irmão, aí ele sai da igreja, ele volta a mentir, ele sai da igreja, ele volta a fazer coisas erradas, é porque não ouviu a mensagem. Porque quem ouve a mensagem muda, pessoal. A pessoa, quando ouve a mensagem, ela muda, ela toma uma decisão. Não, eu não vou ser mais o mesmo. Eu não vou continuar da mesma o quê? Maneira. Eu não tinha nem colocado no esboço, eu não vou ler, porque depois eu vou pegar outras matérias. Mas a Bíblia fala de um homem que ouviu a voz de Deus. Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, primeiro, você vê que Zaqueu, apesar de ser um homem muito rico, chegou uma hora que ele entendeu que riqueza não era tudo. Ele precisava de algo a mais. Então, nasceu nele o desejo de conhecer a quem? Ele queria ver Jesus. Quando ele foi, chegou lá, tinha uma multidão. Irmão, quando a pessoa quer algo com Deus, ela passa por cima de tudo. Agora, quando a pessoa não quer nada com Deus, ela usa desculpas para não buscar, para não vir à igreja, para não ir até a Deus. Quem quer Deus mesmo, passa por cima de tudo, enfrenta os desafios. Você vê que quando ele chegou até onde Jesus estava, primeiro obstáculo, existiu uma grande o quê? Multidão. Ele poderia dizer, hoje não é meu dia, vou voltar para casa. Não, ele enfrentou a multidão. Só que aí diz a Bíblia que ele era um homem de pequena o quê? Então, diante da multidão, não conseguia enxergar Jesus. O que ele fez? Ele subiu numa figueira brava. Figueira brava era uma árvore cheia do quê? Espinhos. Você vê o esforço. Quando ele subiu, aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus viu ali um homem esforçado, um homem que queria conhecer. Diz a Bíblia que Jesus tinha uma multidão diante dele. Jesus não olhou para a multidão. Jesus olhou para o Zaqueu, o homem esforçado. Aí Jesus falou assim, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aí ele desceu, foi até a sua casa, levou Jesus. Quando Jesus entrou lá, pessoal, Jesus não falou, pega o que você tem, devolve quem você roubou, devolve quem você defraudou. Jesus falou isso? A Bíblia diz que ele... Porque a multidão começou a murmurar. Mas como é que pode entrar na casa de um homem, né? Zaqueu tinha uma fama, desonesto, ladrão. Naquela hora, pessoal, diz a Bíblia que Zaqueu falou, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quantas vezes? Agora fala para mim, da onde veio aquela decisão? Deus falou no seu coração. Irmão, Deus fala com o coração, Deus fala no coração do homem, fala ou não fala? Mas tem gente, pessoal, ele finge que não está o quê? Zaqueu ouviu. E por ele ter ouvido, ele falou, eu vou devolver, eu não quero nada mais de errado, eu não quero mais uma vida mentirosa. Tanto é que depois dele ter feito isso, Jesus falou, hoje a salvação veio o quê? Irmão, ouça a palavra. Deus fala através da mensagem do altar, mas Deus pode falar também ao seu coração. Você está sozinho lá, Deus fala com você, e você tem que atender. Você não pode jamais se fazer de surdo. Isso é triste, pessoal. É lógico que tem horas que o que Deus vai falar é pesado, mas eu vou ouvir. A Bíblia fala, quer ver? Nós já vamos voltar aqui depois em Lucas, João capítulo 8, eu tenho falado essa semana essa palavra, João capítulo 8, quem veio durante a semana vai lembrar. Então, mais abençoado não é quem escuta, é quem o que, pessoal? Ouve. Quando a pessoa ouve a palavra, ela dá atenção, ela vai mudando, meu irmão, ela vai deixando de ser quem ela era. Ela chegou na igreja de uma maneira, ela chegou na igreja de uma forma, mas ela está ouvindo agora a voz de Deus, ela está ouvindo a parte, então ela começa a mudar, ela começa, sabe, se policiar, não posso ser mais assim, eu era briguento, agora eu sou da paz, sabe, eu era uma pessoa muito inquieta, não, agora eu sou outra pessoa, porque ela está ouvindo a Deus, ela está dando ouvido à palavra, e volto a dizer, vai ter momentos que o que Deus vai falar é um pouquinho pesado, sabe, é um chacoalhão, é uma repreensão,
mas mesmo assim, eu vou o quê? Eu vou ouvir. Jesus falou, João 8,47. Olha o que Jesus falou aqui, hein? Quem é de Deus, leia bem alto, escuta as palavras de Deus. Irmão, não há de... Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quando fala escutar aqui, aí você pode falar, pastor, mas o senhor falou que tem diferença entre escutar e atender. Deixa eu explicar. Esse escutar aqui não é o ser gentil, de parar para ouvir, não. É atender. Quem é de Deus não tem dificuldade em fazer o que Deus fala. Tem dificuldade? Porque hoje você vê muita gente, eu sou de Deus, mas quantas coisas a Bíblia fala e a pessoa não faz? Eu falei esses dias, você quer ver um verdadeiro filho de Deus? Ele atende a palavra. Ele atende o que Deus fala. Ele atende, ele aceita. Ele aceita toda a palavra que sai da boca de quem? Mesmo que contrarie ele, não faça. Vai ter momentos que Deus vai falar não. E quem é de Deus vai aceitar o não. E se a pessoa não querer ouvir, aí ela insiste em fazer uma coisa que Deus não falou. Lá na frente ela vai sofrer a pena. Vai ou não vai? Vai. Deus falou. Se ela fosse de Deus, ela ia ouvir. Mesmo que na hora, sabe, ela não entendesse, não. Ele é o meu Senhor. Irmão, o segredo é ouvir mais a Deus. Não é escutar. Tem muita gente que só escuta a palavra. Não, você tem que ouvir a mensagem. Você tem que atender o que Deus fala. Eu falei na sexta-feira de Zacarias 7. Abra lá, por favor. Coloca aí, Zacarias capítulo 7. Uma coisa que a gente jamais pode fazer. Zacarias capítulo 7, versículo 11. Você vai ver mais uma vez a expressão escutar, mas o escutar aqui é de ouvir. É de ouvir. Ouvir é dar o que, pessoal? Atenção, prestar atenção, atender. Atender. Eu sempre dou o exemplo, filho e pai. Quantos filhos sofreram uma pena por não terem ouvido ao seu pai? Você sabe que o pai sempre fala, filho, toma cuidado com uma amizade, toma cuidado com quem você está andando, mas o filho só faz o quê? Ele escuta, balança até a cabeça, tá bom pai, tá bom mãe, tá bom. Ele escutou. O pai acabou de falar, cuidado com as amizades, o filho sai de casa e vai procurar os amigos. Ele ouviu? Ele apenas o quê? Escutou. Acidentes. Quantas vezes o pai sabe o filho que tem? O filho compra o carro, compra uma moto, e o pai, já fala, meu filho, toma cuidado, seja prudente, ande devagar, respeite a velocidade. O pai fala. Aí o filho só escuta, não ouve. E imagina a tristeza para um pai ouvir a notícia. Aí alguém liga, um horário da madrugada, o senhor conhece fulano de tal? Conheço então. Você sabe que esse tipo de notícia eles não podem dar por telefone. Tem como você comparecer a tal lugar? O que aconteceu? Não, vem aqui que a gente vai falar. Aí o pai sabe, uma ligação de madrugada, falou o nome do filho, pediu para o pai ir até determinado lugar. Sinal que aconteceu o quê? Alguma coisa. O coração já dispara. Aí chega lá, quantas vezes o pai de longe já vê aquela cena que nenhum pai quer ver. Um corpo coberto. E na hora ele já sabe. Na hora a cabeça já, meu Deus, misericórdia. Aí imagina, chega lá, então, aconteceu um acidente, infelizmente seu filho veio a óbito. Que triste. Só que o pai falou ou não falou? Só que o filho não ouviu, o filho apenas o quê? Escutou. Irmão, na vida de muitos filhos de Deus acontece a mesma coisa. O pai que é Deus fala, ele dá a dica, ele dá os alertas, mas a gente só escuta. A gente não leva tão a sério. A gente não leva tão a sério o que Deus fala. E a gente continua achando que podemos ir. Uma hora a consequência vem. Vem ou não vem? Olha o que aconteceu com esse povo. Leia comigo. Zacarias 7,11.
Eles, porém, não quiseram ouvir. Coloca ouvir. E me deram ombro o quê? Eu falava essa semana, quando um filho fazia assim, o que representa isso aqui? Irmão, olha o nível que esse povo estava. Deus falou com eles, não quiseram ouvir e fizeram assim, tem nada a ver, estou nem aí. Hoje tem gente que está brincando com salvação, tá ou não está? Irmão, a volta de Jesus está próxima. Só que quando o pastor fala de consertar a vida, de abandonar o erro, de, colocar a vida no altar, se santificar, tem gente que ele não mexe o ombro, mas lá no coração ele despreza. A moça da igreja quer se relacionar com pessoas do mundo. Você já conhece a palavra, minha irmã? Que carência é essa? Você conhece a palavra? Deus prepara uma pessoa temente que sirva o mesmo Deus que você. Prepara ou não prepara? Mas a pessoa, ela sabe que a palavra condena comunhão entre luz e o quê? Mas ela faz assim, não, eu quero é ser feliz. Você só é feliz quando você ouve e obedece à voz de Deus. Sem ouvir a Deus, você nunca vai ser feliz. Quem concorda com o pastor? Repita, felicidade está em ouvir a Deus. Quando você faz algo que Deus não mandou, você está fazendo isso aqui, estou nem aí, eu sei, eu me garanto. Eu já vi pessoas chegar a tal ponto, a pessoa não sabe nem o que está falando, irmão. A pessoa chega a dizer, eu assumo a responsabilidade, ela não sabe nem o que está falando. Quando a coisa acontecer, ela vai chorar, mas hoje o orgulho faz ela, não, eu sou responsável. Vai pagar para ver? Aí olha o que Deus falou. E ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvir, não quiseram ouvir. O Criador querendo ensinar a criatura, o Criador querendo mostrar o caminho, e eles se fizeram o quê? Irmão, quantas vezes existem mensagens que o pastor prega, tem gente que seleciona a mensagem, tem gente que faz das mensagens da igreja um restaurante self-service. Quem já foi restaurante self-service? Você sabe que ali tem 40 pratos. Não quer dizer que você tem que pôr 40. Primeiro que se você colocar, um exemplo, ter 40 opções. Aí o pessoal coloca lá saladas, e depois as opções quentes, massas, grelhados e assado. Tem 40. Dá para colocar os 40 dentro do prato? Dá para colocar? Ali você seleciona o que você gosta. Você coloca no prato o que você... Só que a palavra de Deus, pessoal, não é para ser como um self-service. Essa palavra eu gosto. Essa aqui eu não gosto. É igual a geração de agora. Eu não como beterraba. Eu não gosto de jiló. Que geração, hein? Sabe? Eu não como alface, eu não como fruta. Come o quê? Nutella, Kit Kat, Bis, com essas besteiras que come. Irmão, eu não posso selecionar a palavra. Eu gosto disso e não gosto daquilo. Toda palavra que sai da boca de Deus é boa. É boa ou não é? Eles se fizeram surdos. Talvez por quê? Porque Deus quis corrigir. Talvez Deus deu um chacoalhão e eles não quiseram ouvir. Tem gente que se faz de surdo para o casamento. Casamento é bênção de Deus. Você que mora junto e não é casado. Mas teve um pastor que um dia falou nesse altar, uma vez junto, sempre junto, quem unido é, casado é. Ele leu a Bíblia do Satanás. Porque a Bíblia não ensina isso. Casal que vive junto e não é casado, a Bíblia fala, eles estão vivendo o quê? Fornicação. Pastor, mas eu não tenho condição de casar. Sua salvação, qual o valor da sua salvação? Porque, pelo que eu sei um pouquinho, acho que se você for no cartório comprovar que não tem condição de pagar, você consegue casar gratuitamente. Consegue ou não consegue? Inclusive, nós vamos fazer aqui na igreja um grande casamento comunitário, que é para ajudar as pessoas a se regularizarem perante os homens e principalmente perante quem? Para que sejam mais abençoados. E é abençoado ou não é?
Irmão, o que eu conheço de casal que já falou, pastor, a gente vivia amigado, era briga todo dia, confusão, prosperidade, sabe? Nada ia. A gente regularizou a situação, a coisa mudou. Por quê? Porque você ouviu a Deus. Quando a pessoa começa a ouvir a Deus, muda e muda para melhor, diga glória a Deus. Irmão, não se faça de surdo. Quando Deus falar, ouça. Aí tem mais, se fizeram de surdo. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem o quê? Fechar o coração. Tem gente que fecha o coração para a palavra, faz isso não. Olha o que diz a sequência. Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas. Profeta era porta-voz de Deus. Precedentes, fala mais. De onde veio a grande ira do Senhor? Olha para mim. Você quer deixar Deus triste? Eu creio que ninguém quer. Mas se você quer deixar Deus triste, não ouça Ele. Não dê atenção que Ele fala. Você vai despertar a ira de Deus. Você como pai. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Você fica tão feliz quando você fala uma coisa e seu filho não ouve. Você fica feliz? Você bate até palma. Nossa, meu filho é meu orgulho. Você não faz isso? Desde as pequenas atividades. Vem cá, meu filho. Está com mais cara de meu pai, com essa barba dele aí. É o exemplo, você é o exemplo dos jovens atuais. Vamos ver se ele está ligado. Pelo amor de Deus, Eric. Às vezes quando eu combino, ele faz tudo diferente. Filho, eu vou dar uma saída aí, eu quero que você arruma a casa, tá? Sim, senhor. Hã? Sim, senhor. Saí. Quando eu volto. Ah, peraí, tá do mesmo jeito? Não deu tempo. Mas você estava fazendo o quê? Eu fiquei mexendo no celular. Celular. Assisti um pouco de televisão. Não deu Mas tempo. eu fiquei tantas horas fora de casa, você não conseguiu? Não consegui. Vou fazer agora, pode? Parabéns, eu tenho orgulho de você. Você é meu orgulho. Esse garoto tem futuro. O pai faz isso? Esse garoto, ó, você é 10. Obrigado. Você é meu orgulho. Algum pai faz isso? Qual é a reação? Eu não pedi para você fazer, filho? Pediu, sim, senhor. Agora você vai ficar de castigo, tá? Pra você aprender. Dá o seu celular. Você quer? Pede o celular para o seu filho. Hoje os jovens, pede o celular. Irmão, parece que está arrancando a alma do corpo. É ou não é? Primeiro tem medo de escolher. Por que você não quer dar o celular? Por que você não quer dar? Não, pai, não tem nada não. Então pega. Não, pai, não tem nada lá nele não. Essa semana eu vi, o pessoal deve ter visto pela TV, uma neta, a avó tirou o celular dela, ela colocou fogo na casa. Quem viu isso aqui? Vai pôr fogo na minha casa não, né, filho? Já até se converteu, falou, tá amarrado, já tá melhorando já. Irmão, Deus fica irado quando Ele fala e a gente o quê? Não ouve Ele. Qual palavra tem mais peso na sua vida? A do homem ou a de Deus? Porque tem gente, ele sabe o que a Bíblia fala, mas se qualquer um falar outra coisa, ele deixa de ouvir a Deus para ouvir qualquer um. É ou não é? E principalmente, né? A Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são pesados, ou seja, o que Deus fala eu tenho capacidade de fazer. Mas aí, a palavra fala assim, não, vou dar um exemplo, em alguma coisa a Bíblia condena, não pode. Aí vem outro e fala o quê? Você vai falar o contrário. A palavra falou que você não pode e não deve. Aí alguém fala o quê para você? Não pode sim, Deus entende. Pode. Deus entende. Mas eu fui na igreja, o pastor pregou, falou que não pode. Não, mas hoje está tudo liberado. Tá tudo liberou geral. Liberou geral hoje. Aí a pessoa, gozado, não ouviu a Deus, que é o dono de toda a sabedoria, mas ouviu um ser humano. E talvez quem ela ouviu, olha para os frutos da vida dessa pessoa. Pessoa caída, pessoa que não tem fruto de pessoa de Deus, e a gente deixa de ouvir a palavra, o Criador,
para ouvir. Obrigado. Aí sabe o que aconteceu? Que tem mais matéria ainda. 13. E aconteceu que como ele clamou, e eles não o quê? Leia bem alto agora. Assim também eles clamarão, mas eu não. Olha para mim. Quem não ouve a Deus só perde. Porque, pessoal, mais cedo ou mais tarde vai sofrer uma pena e uma consequência. É inevitável. Vai acontecer ou não vai? Só que pior é você orar e Deus não te ouvir. Imagina você precisar do favor de Deus. Você se fez de surdo para a palavra. Agora Deus faz a mesma coisa com você. Meu Deus, tem um parente meu que está precisando de uma cura. Deus vai ouvir? Você não ouviu ele? Meu Deus, eu estou com problema com meus filhos. Ajuda eu, Senhor. Mas Deus não vai poder te ouvir. Porque quando ele fala, você não dá atenção. Você não dá ouvidos. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Irmão, todos nós, um dia vamos precisar clamar a Deus ou invocar a Deus por alguma coisa ou por alguma situação. Agora, triste é se você precisar clamar, só que pega a sua vida antes daquilo. Deus fala, mas você... Pastor está pregando, você está mexendo no celular. Pastor está pregando, você está brincando com a criança. Você não quer ouvir a Deus. Agora você vai precisar pedir a ajuda de Deus. Deus vai te ouvir? É muito sério isso, irmão. É muito sério isso aqui, pessoal. Quantas pessoas hoje estão clamando, mas Deus não está ouvindo. Por quê? Porque lá atrás Deus falou com ela, ela também o quê? Ela não ouviu. O que nós lemos? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E tudo que Deus fala a gente tem que ouvir. A gente não pode fazer, quer ver? Olha o que diz João capítulo 6. Vamos lá no Novo Testamento. João 6. Irmão, as palavras de Jesus tinham momentos que elas eram duras. Não era que Jesus era ignorante, mal educado. A palavra era dura, a palavra mexia com o pecado, cutucava o pecado. Então, muita gente se ofendia, muita gente não gostava. É como se, mas quem é ele para falar isso? Era Jesus. Vai ter momentos que a mensagem que você vai ouvir, o que Deus vai falar, vai deixar você até com raiva do pastor. Mas quem é de Deus, escuta as palavras. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Jesus aqui, ó, João 6,60. Tem muita gente que ao invés de ouvir a verdade, aceitar a verdade, ela abandona Jesus, irmão. Olha o que diz lá. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro, é esse o quê? Quem o poderá? Eles acharam duro. Vai ter dias que a palavra vai ser dura, pesada. Só que eu vou ouvir. Diga glória a Deus. 66, para resumir bem. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos fizeram o quê, pessoal? Tornaram para trás e já não mandavam. Olha, irmão, por cada palavra, deixaram de seguir Jesus porque se ofenderam, porque não aceitaram o que ele falava. E eu pergunto, hoje a história se repete, sim ou não? Eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais lá. Só que não entendeu. Aquela palavra não era para ferir e machucar, era para salvar. Deveria ter ouvido, mas não, ficou chateado. Ao invés de ouvir a palavra, aceitar a palavra, não. Ficou chateado, aí abandonou Jesus. Aí Jesus falou para os discípulos, olha o que ele fala agora no 67. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Vocês querem fazer o que eles fizeram? Fica à vontade. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A palavra pode ser dura, só pode falar pesado, mas para onde nós vamos? Porque mesmo que a palavra pareça ser dura, mas são essas palavras que dão vida.
Diga glória a Deus. A gente já estudou aqui, Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Quando a pessoa ouve a Deus, irmão, pessoal, Jesus que falou, muito mais abençoados são os que me ouvem. Quem quer ser muito mais abençoado? Cuidado. Muitos, por não entender a palavra, abandonaram Jesus, deixaram Jesus. Você vai abandonar Jesus? Hebreus 4. A palavra é espada. O que uma espada faz, pessoal? Corta. E fala para mim, esse processo de cortar é dolorido, sim ou não? Tem hora que aquilo que Deus fala dói, machuca. Aceita, ouça. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do quê? A espada, quando ela penetra, ela machuca, dói ou não dói? A palavra é uma espada. Tem hora que ela penetra, machuca, dói, mas eu vou ouvir. Eu vou aceitar aquilo que Deus está o quê? Falando. Imagina, você está querendo fazer algo e Deus fala para não fazer. Você se sente machucado, contrariado, triste. Mas se você for sábio, você vai ouvir o que Deus está falando. Mesmo que aquilo feriu você, deixou você triste, mas você vai ouvir a voz de quem? De Deus. Falei um tempo atrás de Davi. Davi queria construir uma casa para Deus. Deus falou, você não vai fazer. Quem vai fazer é outro. Davi ficou triste. Davi fez o quê? Aceitou. Imagina, você tem um plano, você está prestes a executar o plano, e Deus, não. Machuca. Machuca ou não machuca? Você estava cheio de expectativa, você estava cheio de planos, mas Deus falou não, machucou você. Só que você, como servo de Deus, você vai o quê, pessoal? Você vai ouvir. E Davi não ficou ofendido, chateado, ferido. Ele poderia ficar ferido com Deus, chateado com Deus. Hoje tem pessoas que chegam ao cúmulo de, eu estou triste com Deus. Não, eu estou feliz, porque tudo que Deus fala é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Diga glória a Deus. Eu vou ficar triste com a direção que Deus me deu? Enganoso é o coração do quê? Agora a direção de Deus é certa. Irmão, aí eu estava lembrando, já ouviram falar do homem chamado Ezequias? Vamos lá, Isaías 38. Olha a palavra que Deus deu para ele. Imagina você ouvir uma palavra dessa. Você lembra o que Deus falou para ele? Vamos lá, Isaías 38. Tem que ouvir a voz de Deus, tem que ouvir. Não é só escutar, você tem que ouvir. É dar atenção, é dar crédito, é prestar reverência à palavra de quem? Aí você vai ser muito mais o quê? Abençoado. Isaías 38. Não fugindo, mas dentro desse assunto, isso aqui eu vou falar nos outros cultos. A Bíblia fala de um homem chamado Félix. Paulo estava preso e ele gostava de chamar Paulo para pregar. Só que Paulo era um homem de Deus, irmão. E o homem de Deus fala as palavras de quem? Quando eu subo nesse altar, eu peço para Deus colocar palavras na minha boca. Eu não sei se o que eu falo você vai gostar ou não. Mas se você é de Deus, você vai receber essas palavras como palavras de quem? Aí, ele chamava Paulo para pregar. Quando ele chamou Paulo para pregar, pessoal, o Paulo começou a tocar em uns assuntos que ele não gostou. Paulo falou sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro. Irmão, na hora, o homem ficou fora de si. Manda tirar esse homem daqui. Ele não gostou do que ele o quê? Tocou na ferida. Eu já vi pessoas se levantar no meio da minha reunião e ir embora, na hora da mensagem. Eu não fico triste.
Eu estou falando que Deus mandou. Se ela não quis ouvir, a responsabilidade é minha. De quem é a responsabilidade? Irmão, olha o que é não querer ouvir a Deus. Falou sobre o juízo, a temperança e o juízo vindouro. Na hora, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Ele queria ouvir o que ele gostava. Deus nem sempre vai falar o que a gente gosta de ouvir. Deus vai falar a verdade. E é a verdade que liberta e que abençoa. Deus vai falar sempre a verdade. E quem é de Deus ouve as palavras. Ele mandou Paulo sair. Hoje é a mesma coisa. Não vou mais na igreja. Toda vez que eu vou lá, parece que o pastor prega só para mim. Você não está entendendo, irmão. Deus está querendo te abrir os seus olhos, Deus está querendo te salvar, mas você não está ouvindo. O mesmo Paulo chega a dizer, se eu não me engano, em Colossenses, ele fala, porque de novo eu tive que repetir as mesmas palavras, para que sejam segurança para vós. Você é inteligente. Quando alguém fala uma coisa para você e tem que repetir essa mesma coisa de 2, 3, 4 vezes, é sinal que você não quer. Entendeu? Quando uma mãe repete várias vezes a mesma coisa para o filho, você entendeu, você entendeu, você entendeu? É porque de início ele não prestou o quê? Atenção. Não é falta de revelação e conteúdo. Que a pessoa pensa, o pastor está sem revelação. Ele fala sempre, já tem alguns domingos que ele está falando a mesma coisa. Deus está sendo seu pai. Você não está prestando atenção e ele presta mais atenção no que eu estou o quê? Falando. Olha a palavra que esse homem recebeu. Vamos lá, rapidinho para a gente terminar. Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, coisa séria. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, olha a palavra, põe em ordem o quê? Porque morrerás e não... Em outras palavras, você não está bem. Você não está bem. Quando fala da casa, não era casa física. Essa casa aqui era a vida dele. Imagina o profeta chegar para o rei e falar, você vai morrer. O rei poderia falar, quem vai morrer é você, porque o rei tinha autoridade para mandar matar qualquer um. Tinha ou não tinha? Mas o que nós estamos aprendendo hoje? A ouvir quando Deus... Irmão, Ezequias poderia menosprezar. Sai daqui, tira esse homem da minha presença. Que petulância é essa? Ele entra na minha casa e vem falar que eu vou morrer? É muita petulância. Não. Ezequias entendeu que era Deus falando. Olha o que diz o versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede. E orou o quê? Ele ouviu, ele correspondeu à palavra. Se ele começou a orar, arruma a tua casa. Por que ele começou a orar? Porque ele sabia que ele não estava o quê? Irmão, enquanto você escutar a palavra, você continua do mesmo jeito. Agora, quando você ouve a palavra, o pastor termina a mensagem, você até chora. Você não vê a hora de começar a orar, porque você ouviu a Deus e agora você vai corresponder àquilo que Deus falou com você. Agora, quando a pessoa só escuta, irmão, se ele só escutasse, tira esse homem daqui, traz aí, vou almoçar, vou fazer qualquer coisa. Não, ele ouviu, ele foi rápido. Quando Deus fala, a gente tem que ser o quê? Quando Deus fala, a gente tem que ser rápido. Aí ele orou, diz a outra parte, e disse, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito. Quando ele usou a expressão andei, ele não falava de presente, ele falava de passado. Deus não olha para o passado, Deus olha para o seu presente. Deus nos observa dia após. Você pode ter sido e ter feito muita coisa para Deus. Se não está fazendo, não adianta, irmão. Não é o que você fez, é o que você está fazendo. Não é o que você foi. Para Deus o que importa é quem você está sendo. Pastor, eu orava nessa igreja todo dia meia-noite. Parabéns, e hoje? Nem quando acorda a hora. Adianta? Pastor, já trouxe muitas almas para essa igreja. E hoje? Está trazendo quantas? Você está preso ao passado.
Você está muito preso ao passado, ao que você foi, e você se esquece de quem você está sendo. Aí ele começou a falar, a outra parte. E fiz o que era reto, o quê? E chorou Ezequias muitíssimo. Qual foi o motivo das lágrimas para vocês? Por que ele chorou? Aquilo foi um constrangimento. Eu não sou quem um dia eu fui diante de Deus. Ele chorou de arrependimento. Ele falou quem era, mas quando ele começou a chorar, ele entendeu quem ele estava sendo. Ele começou a chorar. Começou a chorar. Aí, olha o que aconteceu. 4. Então veio a palavra de Deus a Isaías dizendo: vai e dize a quem? Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, mas eu também vi o quê? Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei essa cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra aqui. Mas peraí, ele ouviu. Se ele não levasse a sério, ia morrer ou não ia morrer? Irmão, guarda isso que eu vou lhe falar. A velocidade que você tem em atender a Deus, em ouvir a Deus, é a mesma velocidade que Deus vai atender você. Tem gente que quando Deus fala, é assim. Quando ele ora, ele quer que Deus faça assim. Quem entendeu? Quem já viu a bicha preguiça andar? Meu Deus, dá até... Você olha a bicha preguiça, o movimento dela, você começa até a bocejar de preguiça. Ó o passo dela, como é que é o passo? A vontade de você pegar a perna dela, vai minha filha. Olha para mim, Deus foi muito rápido. Deus falou, volta lá e fala para ele que ele não vai morrer mais. Eu vou acrescentar anos de vida e vou livrar ele do rei da Síria. Agora sabe por quê? Porque quando Deus falou, ele o quê? Ouviu. Fala para o seu irmão, seja rápido em ouvir a Deus. Irmão, não demora não. Tem gente que demorou para atender o chamado de Deus. Aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Aí a pessoa fala assim, eu vou esperar mais um tempo, eu vou esperar mais um pouquinho. Passou uma semana, essa pessoa morre. Deus falou ou não falou? Mas ela não quis o quê? Não quis ouvir. Perdoa. Aí a pessoa que ela devia perdoar morreu. E agora? Vai pedir perdão para quem? Eu já vi muita gente que hoje carrega uma culpa, uma condenação, porque ela não quis perdoar a pessoa morreu. E agora? Vai pedir perdão para quem? Ela vai ficar o resto da vida carregando o peso na sua consciência. Não perdoei. Mas por que não perdoou? Irmão, não seja apenas, sabe, não só escute. Quando Deus fala, eu tenho que o quê? Ouvir. Aí Jesus fala uma coisa bonita para a gente orar. João, vamos lá na frente, volta de novo em João. João capítulo 10. Seja rápido. Ezequias foi muito rápido em ouvir a Deus. Você vê que na hora já veio o livramento, já veio a cura, já veio a bênção. João 10. Qual é o sexto segredo? Ouvir. Não apenas o quê? Escutar. Você tem que ouvir. É dar atenção, é prestar atenção, é corresponder àquilo que Deus falou. Como eu dei o exemplo aqui de pai e filho. Quando você fala e seu filho finge que não ouve, você só falta grudar no pescoço dele. Né? Porque você não esperava isso de um filho. A mesma coisa. Quando Deus fala com a gente, Deus não quer que a gente trate a palavra dele com desdém de qualquer não. Eu vou respeitar. Eu vou respeitar. A gente aprendeu nesse estudo que fizemos o temor. Não é ter medo de Deus, mas é respeitar a Deus. Aí, para a gente orar, João capítulo 10, versículo 27.
Jesus fala assim, ó: as minhas, o quê? Ovelhas, leiam você. Eu conheço-as, e elas o quê? Se você é ovelha, você ouve. A ovelha, ela é muito fiel à voz do seu pastor. O pastor tem uma forma de comunicação com a ovelha. Alguém pode tentar falar semelhante, produzir um barulho semelhante, mas a ovelha não ouve. Tanto é, se a gente pegar aqui no capítulo 10, volta um pouquinho aqui, capítulo 10, versículo 4 e 5, eu gosto muito dessa palavra. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas seguem, leia vocês, porque conhecem a sua voz. Agora, olha o 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Como eu falei, se alguém chegar para você, querer te aconselhar fora da palavra, você foge. Você falou, irmão, para de heresia. Ou amigo, o que você está falando, a Bíblia fala diferente. Olha, não fala mais isso comigo. Mas é triste quando a pessoa, ela segue o estranho. Ela segue a voz, não é o pastor dela, não é? Irmão, quem que é o nosso pastor? Jesus. E esse pastor nos guia pela sua o quê? Palavra. Então, o que ele falar pela palavra, nós vamos o quê? Obedecer. A ovelha não ouve qualquer voz. Alguém tenta, ela não ouve, ela não vai atrás. Irmão, quantos hoje estão chorando, pagaram um alto preço, sofreram a pena, sofreram a consequência, porque quando Deus falou, escutaram. Só que quando o estranho falou, ouviram. Olha a diferença. Deus a quem ela deveria ouvir, o que ela fez com Deus? Escutou. E o amigo que ela deveria escutar, aí ela fez o quê? Entendeu a diferença ou não? Semana passada eu preguei aqui sobre aquele casal que perdeu a vida. Ananias e quem? Safira. Irmão, eles eram conhecedores da palavra, eles sabiam o dever deles perante Deus, quiseram usar de engano, só que eles tiveram comum acordo. Eu falei que a mulher poderia salvar ele da morte. Quando ele falou, nós não vamos dar tudo o que tem que dar, nós vamos pegar qualquer quantia e levar até os apóstolos. Se a mulher dele fosse uma mulher de Deus, ele ia falar, não faça isso, você está errado. Mas ela também não falou? Entraram no consenso. Chegou todo diante do apóstolo, achou, né? Não, o valor que eu colocar lá, ele vai ficar impressionado, que é um grande valor, mas não era fidelidade, não era o valor que tinha que devolver. Mal sabia ele que naquele dia Pedro estava numa unção tremenda, e Pedro falou, Ananias, por que deixaste Satanás encher o quê? Não mentistes aos homens, mas ao Espírito Santo. Acabou de falar, o que aconteceu com ele? Perdeu a vida. Eu tenho certeza, pessoal, que cada passo que ele dava para levar aquela oferta, você acha que Deus não falou? Não faz isso não, você está querendo me enganar? Se fez o quê? Toda pessoa que vai cair, Deus fala com ela antes de cair, mas ela não ouve, ela só o quê? Ela é educada, tá bom, mas insiste, ela deveria ouvir, não vou fazer, e se eu ouvir o que Deus está falando, foi Jesus que falou, eu vou ser muito mais abençoado. Quem vai ouvir a Deus a partir de hoje? Fique de pé, eu quero fazer uma oração.